Então, quarto ano, a rota 5 da plataforma, ou o capítulo 5 do nosso módulo, né, desculpa, ele traz o assunto do açúcar ao ouro, né, contando pra gente como foi que se desenrolou a economia brasileira a partir da plantação, da coleta e da venda da cana-de-açúcar na época do Brasil colonial, tá certo, pessoal? Muito da riqueza que se fez, que se montou na época do Brasil colônia veio da venda, da exportação, né, da desenvoltura das plantações da cana-de-açúcar, né, naquela época, como também a compra, né, e o uso abusivo do trabalho escravo também cresceu demais nessa mesma época, e é tudo isso aí que nós vamos estar revisando nesse capítulo, ok, pessoal? Vamos para a página seguinte. Nessa página aí da plataforma, à primeira vista, pessoal, a gente tem um textozinho, né, que eu li para vocês nas outras aulas e que tinha, através desse, para a interpretação desse texto, 3 perguntinhas, né? Mas antes de mais nada, nós precisamos entender, né, o que é que esse texto trata. Ele diz que o seguinte, em 1576, Pedro de Magalhães Gondavo escreveu sobre os produtos do Brasil. Leia o texto e depois respondam as questões. Então, vamos lá. As fazendas onde se consegue mais proveito são açúcares, algodão e o pau-brasil. E assim, vendem e trocam uma mercadoria por outra em seu justo preço. Quantos moradores há na terra têm roças de mantimentos e vendem muita farinha? Os mais gados que há nesta costa são bois e vacas. Destes há muita abundância em todas as capitanias. Cabras e ovelhas há muito poucas até agora. Também há éguas e cavalos, mas ainda são caros por não haver muito na terra. A primeira pergunta é a seguinte: de acordo com o autor, quais eram os mais lucrativos? Nós vimos, pessoal, nas aulas anteriores, que os produtos mais lucrativos dessa época eram o açúcar, o algodão e o pau-brasil, né? Esses foram os produtos que fizeram com que a economia brasileira se desenvolvesse na época da colônia, certo? Então, a resposta para essa pergunta e o que vocês devem ter fixado na cabecinha de vocês é que os produtos que foram mais lucrativos na época do Brasil colônia para o desenvolvimento econômico do nosso país foi o algodão, o açúcar e o pau-brasil, certo, pessoal? A próxima pergunta é a seguinte: o que você entende por roças de mantimento? Ora, gente, roças de mantimento nada mais é do que a agricultura de subsistência, certo? Ou seja, aquela plantação que é feita para o próprio sustento, ok? E elas eram de outros produtos que também eram comercializados naquela época, certo? Mas em menos escala, certo? Em menos quantidade, que era a mandioca, o feijão, fruta, legume e verdura. Por esses produtos serem os que eram mais consumidos para a própria alimentação da população, esses se enquadravam na agricultura de subsistência, portanto, nas roças de mantimento, certo? E os que eram exportados, vendidos a preços absurdos, era o pau-brasil, o algodão e a cana-de-açúcar, tá certo, pessoal? Próximo, diz assim: na sua opinião, os portugueses praticavam a agricultura no Brasil com o mesmo objetivo que os indígenas? Não, né, pessoal? Não era a mesma visão que os portugueses tinham. Por quê? A plantação, a agricultura que eles faziam aqui, né, era na busca da venda, tá certo? Os indígenas não. A agricultura dos indígenas era voltada para a subsistência deles, né? Isto é, para o próprio sustento, né, da comunidade indígena. Já os portugueses tinham só em mente vender os produtos, principalmente para a Europa, que era o continente que pagava melhor, né, por esses produtos oferecidos aqui pelo Brasil.
E aí nós vimos que ao chegar aqui no Brasil, né, os portugueses lá em 1500 tomaram posse da terra, do que acharam dos índios, escravizaram, né? E tudo aquilo, né, que eles encontraram aqui, que hoje pertence ao Brasil, né, foi explorado por eles e tudo que era de riquezas que eles poderiam extrair daqui, eles fizeram, certo, pessoal? Então, desse modo, Portugal tornava-se uma metrópole, né, das terras conquistadas que passavam a ser colônia. Então, o que é que significa metrópole, gente? Metrópole é como se fosse, imagina uma mãe, tá? E ela tem vários filhos, então ela é quem comanda aquela criançada por ela ser a superior. Então a metrópole era a superior, era a mãe, e ela controlava as demais terras, os demais locais, as demais comunidades que se formavam a partir dela, que eram as colônias, certo? A colônia era quem vendia os produtos da metrópole de maneira exclusiva. O Brasil não poderia fazer comércio com outros países e era obrigado a pagar impostos e taxas para Portugal. Os produtos que o Brasil vendia tinham um valor mais baixo. Então, funcionava assim, pessoal. Tinha a metrópole, que no caso era Portugal, certo? E tinha as colônias. O Brasil era uma das colônias de Portugal, tá certo? Uma das terras que Portugal se apossou dela. Então, tudo que era produzido pelo Brasil, tá certo? Era vendido para Portugal. Não se tinha autorização para fazer comércio desses produtos com outros países. E, além de tudo isso, o valor desses produtos comercializados para Portugal era com um valor bem mais baixo do que o normal, certo? Era assim que funcionava naquela época. Já o açúcar, olha aí a imagem do açúcar, né, que a plataforma traz para a gente, né? Era o produto mais desejado da Europa, né? E o Brasil vendia demais para a Europa esse produto, mas vendia a preço bem baixo. O pau-brasil, por sua vez, gente, era trocado, né, com os indígenas numa espécie de escambo, de barganha, né, porque eles eram que sabiam onde estavam localizados, né, esse material, as árvores do pau-brasil, né, e nessa troca eles diziam aos portugueses onde era que eles iriam encontrar a maior quantidade de madeira, certo? E no século XVIII o ouro foi encontrado, né, é a parte da mineração que o capítulo traz para a gente como conhecimento e enriquecimento, né, da cultura do conhecimento que nós vamos ter sobre essa história, né? Parte do ouro brasileiro era enviado para Portugal como pagamento de impostos e de taxas, certo? Então, Portugal, de todo jeito, tirava proveito do que era vendido, comercializado aqui pelos brasileiros, né? E no comércio, a metrópole era quem determinava, Portugal era quem determinava as regras e as colônias deveriam obedecer. Caso contrário, elas iam sofrer penalidades, certo? A metrópole vendia produtos caros para a colônia, produzidos na Europa. O Brasil comprava diversos itens de Portugal e não poderia comprar de outros países, ou seja, o Brasil era obrigado a se submeter a todas as vontades que Portugal determinava, certo? E uma delas, né, era o uso da mão de obra escrava, certo, pessoal? As pessoas escravizadas eram vendidas para realizarem os trabalhos no campo e na cidade, na tentativa de, vamos dizer assim, melhorar cada vez mais, né, colher mais, plantar mais, vender mais, enriquecer mais Portugal. Mesmo que para isso muitas vidas de escravos fossem perdidas, né, fossem ceifadas por causa dessa atitude, né, da metrópole. E aí tem um tipo de alimento muito conhecido dos portugueses e também muito conhecido de nós brasileiros, que é o bacalhau, né? O bacalhau é um tipo de peixe seco, salgado, né, que era vendido pelos portugueses. Como naquela época não havia geladeira, gente, a forma de se conservar esse alimento era colocando muito sal. E o tipo da carne desse peixe aí, né, quando muito encharcada de sal, ela passava a ter um gosto muito agradável ao paladar português, né, e aí essa iguaria aí passou a ser muito consumida, né, aqui pelos brasileiros, né, que, vamos dizer assim, herdaram, né, essa cultura dos portugueses, ok?
E por fim, os objetos, né, que traz aí na imagem pra gente, que eram diversos, né, não só roupas, como está mostrando aí, mas móveis, porcelana, tecidos, eram vendidos por Portugal aqui, por Brasil, em valores simplesmente absurdos. Mas como era um estilo muito requintado, que chamava muita atenção, né, se vendia bem, os brasileiros gostavam, né, e os portugueses que estavam morando aqui também compravam esse tipo de mercadoria da metrópole. Nessa página aí nós temos mais duas perguntinhas, né? A primeira é a seguinte: sob a administração portuguesa houve transformações no território brasileiro? Gente, com tudo o que nós vimos, que nós estudamos, nós podemos afirmar categoricamente que houve sim, né? Muita mudança, muita transformação no território brasileiro. Por quê? Primeiro, o rei dividiu o território em capitanias, que é o que mostra aí essa imagem e o que vai relatar aqui esse texto que Tia Sandra já leu para vocês em outro momento. Então, essa foi a primeira transformação. Os portugueses chegaram aqui, encontraram uma terra sem dono, né? Então, eles se apossaram da terra e saíram dividindo, ó. Esses coloridozinhos são as capitanias, saíram dividindo essa terra em capitanias hereditárias, tá certo? E foram doando essas capitanias para estimular a fundação de vilas, cidades e fazendas. Então, essa foi a primeira transformação no território brasileiro, ok? A próxima pergunta é a seguinte: os primeiros a ocupar o cargo de governador-geral foram Tomé de Souza, lá em 1549 até 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e Mendes Sá, de 1558 a 1572, né? Escolha um deles e pesquise o que ocorreu durante o seu governo. Registre os resultados da pesquisa no seu caderno. Então, vocês devem, né, ter escolhido um desses governadores aí, visto que qualquer um deles que vocês pesquisassem, né, nada mais era do que porta-voz de tudo aquilo que a metrópole determinava aqui para o nosso continente, né, americano, as terras que eles manobravam, as colônias, entre elas o Brasil. Certo, pessoal? E aí tem essas perguntinhas que são muito interessantes para a gente desculpa, a palavra fugiu, para a gente fixar, né, o conteúdo na cabecinha da gente. A primeira é essa daí, né, aliás, a segunda, no século XVI, onde os núcleos de povoamento se concentravam. Veja só, pessoal, os portugueses chegavam aqui no Brasil por um determinado local. Que local era esse? O litoral, certo? E por ser o litoral, era ali que as primeiras aglomerações de pessoas, né, de povoamento se concentravam. Então, lá no século XVI, né, o núcleo de pessoas, de concentração de pessoas, se dava no litoral, certo? Então, a resposta para essa pergunta seria esse segundo item aí. Ok, pessoal? No litoral. Próximo. Só que aí nós vimos que essa concentração de pessoas da população não ficou só ali no litoral, né? No decorrer do tempo, né, com a movimentação, com a venda, com a economia aí a todo pique por causa do pau-brasil, por causa da cana-de-açúcar, do algodão, né? Lá no século XVI e XVIII, outras regiões passaram a ser ocupadas, né, e povoadas, que aí foi a parte mais, vamos dizer assim, o interiorzão do país, né? O interior do território brasileiro passou a ser mais ocupado também, né? A ter a plantação de vilas, de cidades, de colônia, nessa divisão das capitanias hereditárias, ok, pessoal? Então, a resposta correta seria aí esse terceiro item, e a população passou a ocupar também o território do interior do país. Essa próxima página aí traz o tipo de exercício que eu gosto demais de fazer, que é o verdadeiro ou falso, tá, pessoal? A gente lê a frasezinha e vê se ela tá falando a verdade ou não, tá bom? Então, a primeira diz assim: o Brasil se tornou colônia de Portugal e vendia produtos baratos. Exatamente, era bem assim que acontecia. Por ser colônia e por Portugal ser a metrópole, Portugal obrigava o Brasil a vender tudo o que era produzido de forma mais barata para eles. Além disso, proibia que houvesse a venda para outros países. Então, essa frasezinha aí, ela é verdadeira, ok? Portugal era a metrópole do Brasil, certo? E comprava produtos caros produzidos pelo Brasil. Errado, né?
a metrópole de Portugal comprava do Brasil, como diz a frase anterior, de forma bem mais barata tudo que era produzido aqui. Então, essa frase é falsa. Para administrar o Brasil, Portugal dividiu o território em capitanias hereditárias, verdadeiro, foi o que eu mostrei para vocês, né? E essa divisão de terras fazia com que fosse doada, né, essas terras e cidades, povoados começassem a surgir, né, no país. Então, essa questão aí é verdadeira e, por fim, com o passar do tempo, né, as vilas e cidades passaram a ser fundadas também no interior do território. No início, elas começaram a surgir lá no litoral, porque era onde os navios aportavam, mas depois elas se expandiram, as pessoas passaram a povoar também o interior do território brasileiro. Então, essa alternativa é verdadeira. Ok, pessoal? Próximo. Mas depois de a gente ver tudo isso, né, nós vamos focar agora no açúcar, que é o assunto principal do capítulo, né, gente? Portugal passou a ser o maior produtor de açúcar na Ilha da Madeira para vender para outros países, né, acumulando muitas moedas de ouro e prata e trazendo muita riqueza para eles. Lá no século XVI, quando os portugueses perceberam que a região nordeste do Brasil, o solo, o clima facilitavam a plantação da cana-de-açúcar, passaram a produzir aqui o açúcar para ser vendido para toda a Europa. Certo? Então, é por isso que nós encontramos aqui no Nordeste uma população maior, né, de pessoas negras, principalmente ali na área da Bahia, né? Por quê? Porque foi justamente nesse local, né, que as plantações de açúcar começaram a ser mais efetivadas, ficarem maior, porque o clima, o solo, tudo favorecia para a plantação de açúcar e os portugueses investiram muito nisso naquela época aqui. O açúcar era um produto muito valorizado, gente, principalmente lá na Europa, tá certo? Porque permitia dar um sabor especial aos alimentos. E então, a Europa era a maior consumidora do açúcar que se tem notícia na história, né? O açúcar promovia, além de comidas saborosas, utilizadas em muitos alimentos da culinária portuguesa, né? Que até hoje é assim, né? Ele também era utilizado para fazer melaço, para fazer outros tipos de materiais que vinham também a servir como produtos a serem vendidos e serem exportados, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, tá certo? Além disso, como não havia geladeira, a conservação dos alimentos costumava ser feita de duas maneiras, ou salgando, que foi o caso do bacalhau e de outras carnes, de outros alimentos, certo? Ou colocando açúcar, porque o açúcar também era utilizado como remédio, ok, pessoal? Essas imagens aí mostram pra gente como se dava, né, a produção da cana-de-açúcar, né? Elas retratam as duas etapas dessa produção. A primeira que tá lá, né, que é a moagem, né, dos filetes da cana-de-açúcar, né? E depois as formas ao qual o melaço que essa cana se transformava era colocado dentro e depois era retirado em blocos em forma de funil, né, blocos de açúcar gigante para serem comercializadas, tá? Dessa produção da cana-de-açúcar nós tínhamos, além do melaço, a produção de açúcares refinados, a produção de adoçantes, não era bem esse nome que recebia na época, mas era um líquido vindo do melaço bem refinado, né, que servia para adoçar os sucos também, tá certo? Um tipo diferenciado de mel escuro, né? Não era o mel da abelha, mas era o mel da cana-de-açúcar, que também era bastante comercializado, e fora isso, né, as produções culinárias, né, como os doces portugueses, né, que também eram exportados e traziam muito movimento para a economia da metrópole, certo, pessoal? E aí, para finalizar essa revisão, eu vou estar respondendo aí essa quinta questãozinha com vocês. Foi uma revisão bem rapidinha, porque Tia Sam falou muito sobre esse assunto nas aulas anteriores. Se vocês possuírem alguma dúvida, vocês podem voltar e assistir as outras aulas, tá certo? Tia Sam, se eu não estou enganada, dividiu esse capítulo em 3 aulas. Vocês têm 3 aulas bem explicativas a respeito desse conteúdo. Se vocês preferirem, pode estar acessando o meu e-mail também, né? Mandando para mim e-mails para
retirar dúvida, que eu terei o maior prazer, né, de ajudar vocês. E fora isso, eu vou estar deixando para vocês lá na agenda a atividade que vocês devem estar fazendo para revisar, tá bom, pessoal? Então, essa questão diz o seguinte: como o açúcar produzido no Brasil chegava a Portugal? Como era, gente? O açúcar produzido nos engenhos deveria ser transportado até os portos? Sim, logicamente, os portos eram um meio de locomoção dos barcos, né? Já que não existia naquela época outro meio, né? O avião não era utilizado, carro também não era, os animais não davam conta de transportar tantos produtos, então o transporte era feito a partir dos portos, sim, dos navios, tá certo? Então essa alternativa ela é verdadeira. A outra alternativa que poderia se, vamos dizer, qualificar como verdadeira seria essa terceira, quando ele diz que o açúcar era embarcado em navios para chegar a Portugal. Por quê? Porque ela serve de complemento para essa primeira. Ok, pessoal? A segunda diz que os trens levavam o açúcar das fazendas até os portos de forma alguma. Não era feito o uso de trem naquela época, tá certo? Não nessa função aí, ok? Ou por meio de aviões o açúcar chegava a Portugal. Não, né, gente? De forma alguma. Não existia aeroportos específicos. Cadê a palavrinha que fugiu? Aeroportos específicos. Não sai, Jesus, para esse tipo, né, de translado, né, pessoal? Então, as alternativas que respondem corretamente à pergunta 5 são essas duas aí, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, foi rapidinho, resuminho, tá certo? Mas vocês vão estar fazendo exercícios para entender mais, ainda fixar mais o conteúdo, e eu vou entrar com outra aula ainda, né, falando sobre esse assunto para vocês com mais detalhes, com mais revisão. Ok, galerinha? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Como já ensinado anteriormente, vocês vão criar um Gmail para o aluno ou para a aluna e estarão acessando google.com.br, realizando o login através da conta do aluno que foi criada, tá ok? Nesse caso eu criei uma conta genérica aqui para estar exemplificando. Digita login, digita a senha, vai clicando em próxima. Na sequência, vocês vão acessar Google Sala de Aula. Para alguns, já estará aparecendo aqui a turma que ele estará presente. Caso não apareça, qual a solução? Clica-se nesse mais, participar da turma, e vão pedir aqui um código. Então, o código que a gente vai estar colocando é o código da turma, que será esse daqui, ó. Se o aluno for um aluno do primeiro ano, ele vai digitar o código que tem do primeiro ano. Se for do segundo, o código do segundo ano. Se for do terceiro ano. E assim por diante. Como exemplo aqui, eu vou adicionar esse aluno na turma do primeiro ano. Pronto, já digitei aqui o código da turma do primeiro ano, bem direitinho, do jeito que tem na imagem. Clico em participar. Automaticamente eu comecei a fazer parte da turma do primeiro ano, tá ok? Até se eu for entrar aqui para visualizar as pessoas, eu vou conseguir visualizar os professores, ou alguns coleguinhas que já estão presentes aqui.